Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e a aula de hoje, para o 9º ano, é figuras de linguagem, assonância, aliteração, polissíndeto, metonímia, ironia e eufemismo, completando da aula passada. Vamos lá? Primeiro começamos com assonância e aliteração. Assonância é a repetição intencional de vogais. Quando na construção de um texto, seja um poema, uma crônica, qualquer texto, o autor ou a autora tem a intenção de repetir as vogais. A aliteração é a mesma situação, só que com as consoantes. Quando as consoantes são repetidas, e essas repetições vão trazer determinados efeitos dependendo da intenção de quem estiver escrevendo. Eu trouxe um exemplo do escritor Manuel Bandeira, o poema A Onda. E aqui ele é cheio de assonâncias e aliterações que ele vai fazer para sugerir o movimento das ondas do mar. Vou fazer a leitura e prestem bastante atenção. A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda, aonde? Aonde? A onda. Então, nesse poema, percebemos a assonância das vogais A e O, que sugerem, na minha interpretação, a elevação das ondas do mar. Enquanto a aliteração, principalmente da letra D, temos a letra N, as consoantes N e D. Mas, principalmente, a letra D sugere o barulho da quebra das ondas. A onda, anda, aonde, anda, a onda. Então, no meu entender, é assim que funcionaria. Seria para isso o uso da assonância das vogais A e O e da aliteração das consoantes N e D. Isso é uma construção do poeta, do Manuel Bandeira. Não tenho como perguntar a ele por que ele fez isso, mas provavelmente essa seria a explicação para essa construção. Bom, além desses sentidos que traz ao poema, existe também a questão da sonoridade, da musicalização do poema. O poema se torna mais sonoro com as assonâncias e aliterações. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o poema Clave de Lua, do poeta Léo Cunha. Vou fazer a leitura dele para perceber bastante como funcionam e quais são as aliterações e assonâncias desse poema. Toda noite em minha rua, faça chuva ou faça estrela, o galo vizinho esguela seu gogó em clave de lua. Então prestem bastante atenção nos sons desse poema. Toda noite em minha rua, faça chuva ou faça estrela, o galo vizinho esguela seu gogó em clave de lua. Tem muita coisa de aliteração e assonância. Vamos começar pela assonância, que eu percebo que seja mais fácil. Faça chuva ou faça estrela. Então, esse som de S com faça, duas vezes, inclusive. Estrela, apesar de não ser a mesma letra, mas o som é o mesmo. E o galo esgoela, o gogó em clave de lua. Percebam que o G, ele se repete na palavra galo, esguela, gogó e clave. Por que eu também citei a palavra clave? Apesar de ser a letra C, não ser a letra G, ele chega próximo ao som do G. Galo, esguela, gogó, clave. É um som muito próximo da letra G. Deu para perceber? Façam vocês a leitura desse poema. Percebam as sonoridades. Falem em voz alta. Então temos também a assonância, que aqui a gente pode muito bem representar pelas rimas desse poema. Rua com lua, as letras ua e em rua e lua, sim, as vogais.
e também estrela, esguela, ea, certo? Temos também a figura de linguagem polissíndeto, repetição das conjunções. As principais conjunções que se repetem são e, nem, ou, mas, já, então. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver isso. Primeiro, um poema da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. No próprio título já traz o polissíndeto com a conjunção ou. Mas dentro do poema traz as duas conjunções, ou e e. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Essa repetição, ela foi colocada, provavelmente, para confirmar a alternância das opções. Ou isso, ou aquilo. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Então, essas conjunções, a repetição dessas conjunções, ela serve para confirmar essa alternância dos objetos. Ou existe isto, ou existe aquilo. Deu para entender? Ficou claro? Qualquer coisa, volte no vídeo, releia em voz alta este poema. Vamos passar para o outro exemplo de polissíndeto, uma música famosa de Milton Nascimento, Encontros e Despedidas. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim ficar e partir. Para quem não conhece essa música do Milton Nascimento, Encontros e Despedidas, vale a pena ouvir, ela é muito bonita. E para explicar um pouquinho sobre essa conjunção, sobre a repetição dessa conjunção, essa música fala de idas e vindas dentro de uma estação de trem. Hoje as estações de trem é mais para carga, podemos pensar nos aeroportos ou nas rodoviárias, mas é aquele movimento contínuo de gente passando, de gente embarcando, de gente desembarcando, pessoas se despedindo uma das outras. A repetição dessas conjunções, o polissíndeto nessa poesia, nessa letra de música, ele, no meu entender, vem a confirmar essa quantidade de movimento numa estação de trem. Procurem essa música, vale a pena ouvir. E tem também um poema do Ataúfo Alves, chamado Nem que Chova Canivete. A outra letra de música, para falar a verdade. Nem que chova canivete, Odete, nem se o sol refrigerar, Guiomar, nem que o 5 vire 7, Arlete, eu não deixo Dagmar sambar. Coitada da Dagmar, né? Tem que deixar. Ô, Ataúfo Alves, faz isso não. Deixa ela sambar. Mas, esquecendo isso, voltando para o poema, olhe a repetição do nem. Nem que chova canivete, nem se o sol refrigerar, nem que o 5 vire 7. Ele vai continuar errando e não deixando a Dagmar sambar. Bom, o que eu quero chamar a atenção é para a repetição da palavra nem, da conjunção nem, que ele enfatiza que de nenhuma forma ele vai deixar a Dagmar sambar. Então, é sempre para enfatizar a ideia que o autor está querendo passar no texto dele. A próxima figura de linguagem, metonímia. Tem a função de trocar uma expressão por outra quando existe alguma relação de ideias entre elas. Como que isso funciona? A gente pode pensar a parte de algo pelo todo desse algo. Preciso de uma mão sua nesse trabalho. Preciso da mão? Não, eu preciso da pessoa de corpo inteiro, eu preciso da ajuda. Então essa mão é a ajuda que eu preciso. Não é exatamente a mão. A causa pelo efeito. A vitória vem com muito suor. Suor podemos entender com outra palavra, esforço. A causa é o esforço, o efeito, suor. Com muito esforço vem o suor. Então, a vitória vem com muito esforço, a palavra esforço está sendo representada pela palavra suor. Ou o autor pela obra.
A metonímia também funciona aí. Recomendo conhecer Guimarães Rosa. Recomendo conhecer Milton Nascimento. Então, eu não estou falando que é para vocês irem conhecer Guimarães Rosa, mesmo porque esse autor já faleceu. Então, é para conhecer a obra de Guimarães Rosa. Eu não estou recomendando conhecer Milton Nascimento. Teria que viajar para Belo Horizonte para conhecer ele, bater na porta dele, olha que dificuldade. Não, é para conhecer a obra de Milton Nascimento. Ou também temos a metonímia do singular pelo plural. O cidadão está indignado com o governo. Qual cidadão? Aqui eu estou colocando uma palavra no singular que vai representar os cidadãos em geral. Então não é um específico, apesar de estar no plural. É uma metonímia porque é uma palavra que está no singular que vai representar um todo dos cidadãos em geral. Está indignado com o governo. Também temos a figura de linguagem da ironia, que é simplesmente o uso de palavras com sentido oposto àquilo que se quer dizer. Temos esses exemplos. Como o gás de cozinha está barato, fiz um fogão a lenha. Barato? Precisava de fazer um fogão a lenha? Não, compra um gás de cozinha. Mas, na verdade, é uma ironia. Barato está representando a palavra caro ou caríssimo. Eu trouxe um outro exemplo agora da literatura brasileira, Machado de Assis, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só para vocês entenderem um pouco. Brás Cubas conta a história da vida dele logo depois de morto. E ele vai contando todos os podres que aconteceu com ele. E conta sobre Marcela. E nesse trecho fala sobre Marcela. Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Nada menos. 11 contos de réis, para 1890, para o final do século XIX, que foi quando esse romance foi escrito, era muito dinheiro. Então, a gente pode perceber uma ironia nesse trecho na palavra amou-me. Será que Marcela amou Brás Cubas realmente durante 15 dias e 11 contos de réis? Vamos supor 11 milhões de reais? Não. Marcela se aproveitou desse sujeito por 15 dias, se aproveitando do dinheiro dele. Nada menos que isso. Então é uma ironia que muita gente, ao ler o romance, não percebe o tanto que Machado de Assis está sendo irônico ao escolher essa palavra nesse trecho, para esse personagem dentro desse contexto. Uma última figura de linguagem que eu trouxe para essa aula é eufemismo, que é o uso de palavras ou expressões capazes de deixar uma ideia mais branda, mais leve. O combustível sofrerá reajuste na próxima semana. Isso está em todos os jornais, sempre vem com essa expressão, sofrerá reajuste. Ou significa vai aumentar? Uma expressão dessa num jornal, o telespectador, quando ouve, não tem aquele impacto. Ele fica, é uma expressão que deixa uma situação um pouco mais calma do que toda a tensão que carrega isso. O combustível sofrerá aumento, vai aumentar. É um baque muito forte para quem está assistindo. Então, muitas vezes, a linguagem jornalística também utiliza do eufemismo para diminuir uma situação que seja tensa. O combustível sofrerá reajuste, às vezes passa despercebido, mas na verdade ele vai aumentar mesmo, vai ficar mais caro e cada vez mais difícil. Bom, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as figuras de linguagem e até a próxima.